Bolsonaro interfere na Polícia Federal. Bom, essa é uma suspeita, né? Porque ainda não ficou comprovado, evidentemente. Agora, Bolsonaro interfere no Ministério da Saúde. Isso é fato. E ele não tem o devido preparo para essa interferência. É uma área, assim como a economia, que ele deveria deixar para seu ministro, que com certeza deveria ser alguém ali escolhido por ele com competência. Bom, que eu saiba, né, o Mandetta foi escolhido logo no começo do mandato. Iniciou ali. E pelo que se sabe, ele era um bom ministro. Ele nem aparecia antes da pandemia. Chegou a pandemia, infelizmente, e aí o ministro começou a aparecer demais. E começou a fazer divergência, começou a ser divergente com o presidente, etc. E aí o presidente, por óbvio, né, com todo aquele atrito, ele não resistiu e saiu, e entrou o Nelson Teich, que não resistiu um mês e saiu também. Bom, as especulações e quem será o próximo? Bom, ele tem lá Osmar Terra, né? Provavelmente vai ser Osmar Terra, penso eu. Né? Tem um general também lá, que me esqueci o nome, que pode vir a ocupar o cargo. Essa é a questão menos importante. A questão é trocar de ministro em plena pandemia, duas vezes, assim, tão rápido, né? É claro que o próximo agora deverá ficar mesmo de fato no cargo. Então a gente precisa saber o que está acontecendo. Então está havendo uma divergência grande entre o presidente e seus ministros ali, especialmente ali o ministro da Saúde, né? Então teve um problema com Mandetta, teve problema com Nelson Teich. E tem o problema, tem toda aquela oposição aos governadores. O presidente é contra o distanciamento social e, pelo menos ele fala de um distanciamento vertical, etc, enfim. E os governadores são favoráveis, os ministros eram favoráveis. Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: estaria certo o presidente? Bom, claro que tem muitos apoiadores que dizem que sim. Só que o presidente ele não está, pelo que eu sei, amparado pela ciência. A ciência recomenda o contrário do que prega o presidente. E se o presidente estiver certo? Bom, ótimo, né? Mas ele vai entrar para a história, ele vai ficar na história mesmo. Porque o tempo diz quem tem razão. Então ele vai entrar para a história como um grande herói. Por quê? Porque ele está contra praticamente o mundo todo, né? Então, estando ele certo, imagina, né? Imagina você acertar quando praticamente todo mundo erra. E esse todo mundo aí, né, entre aspas, são os especialistas, são os que entendem, etc e tal. Vai ser muito bom. Por outro lado, ele pode estar errado. E se ele estiver errado? Essa é a questão. Porque se ele estiver errado, poderá haver milhares e milhares de mortes, né? E não adianta se é ou não é responsabilidade dele. Já foi feito, as mortes poderão acontecer, é bom deixar claro que poderão acontecer. Não poderão acontecer, né? Se ele estiver errado e se ele colocar em prática o plano dele, né? Plano esse que seria voltar praticamente à vida normal, né? Com pequenas restrições e ali sem nenhuma base, sem nenhum plano científico que apresente aí, que se apresente aí para a população, ali um plano estratégico, etc. e tal. É claro que quando você fala de economia, e aí você tem que ser claro nisso, né? Ele tem razão. Isso daí ninguém pode ser contra. O presidente está preocupado com a economia. E todos estão preocupados com a economia, é evidente. Agora, o problema da economia
é que iria haver queda na economia, independente de termos ou não distanciamento social. Então vamos fazer de conta, faz aqui um exercício aqui de raciocínio, e faz de conta que o Brasil não fez nada em relação ao coronavírus, em relação à pandemia. O Brasil tivesse seguido como se nada tivesse acontecendo, fingia mesmo que nada tivesse acontecendo. O que vocês acham que ia acontecer? Vocês acreditam mesmo que a economia iria continuar mais ou menos como estava? Que ela poderia crescer um pouquinho como era previsto? Ou haveria recessão? O meu palpite é que haveria recessão. E a recessão ela poderia ser próxima do que vai ser. Ou seja, se nada tivéssemos feito, provavelmente, essa é uma opinião, tá? Baseada aí em, não vou dizer que são fatos, né? Mas são teorias, né? De que realmente não cresceria. E é muito fácil, e essas teorias elas são robustas. Por quê? Porque nós vivemos num mundo globalizado. Apesar de que existem pessoas que não acreditam que a Terra seja um globo e a Terra é um disco e nós não estamos vivendo num mundo discado. Não, ele é globalizado mesmo. Então nós estamos vivendo um mundo globalizado e a economia mundial vai retrair, é fato. Então a brasileira iria retrair também. Nos percentuais bem próximos, se não os mesmos, que estaríamos retroagindo, que vamos retroagir, infelizmente. Agora, a probabilidade de que o número de mortes fosse muito maior caso não adotássemos o distanciamento, ele existia também. Agora, estou falando de probabilidade. Como eu disse, o tempo vai dizer quem tem razão. E aí a gente vai saber no futuro, porque agora é só especulação, no futuro nós vamos saber se o nosso presidente é um herói ou um vilão. Eu gostaria de lembrar de que teve presidentes aí que passaram e a gente pensava que eles eram muito ruins. E depois de passado, você analisa e fala, não foi tão ruim. Eu vou falar de um presidente recente, do último, Temer. Durante o mandato, Maelso aqui, eu imaginava que o Temer era um péssimo presidente. Ele saiu da presidência, ele entregou o país, e agora você analisa friamente, calmamente os números, e você chega à conclusão de que ele foi um ótimo presidente. Nada impede que isso aconteça com o nosso presidente Bolsonaro. Evidente que eu faço as críticas ali, eu sou oposição, todo mundo sabe disso. Agora, isso não quer dizer que eu não vá reconhecer coisas boas do governo no futuro e que eu não reconheça agora, nesse momento. O presidente acerta em algumas coisas. São poucas elas, é verdade, mas acerta. E aí você pode perguntar, e por que você não menciona isso? É muito simples, certo? Já tem muita gente para apontar os acertos, certo? Então, eu prefiro apontar os erros, não porque eu goste aí de lacrar, de falar mal e etc. Não é a questão, mas é porque para elogiar já tem gente demais. E a crítica ela é muito importante, a crítica construtiva, ok? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.